dia, igreja. Que o amor, a graça de Deus esteja com todos vocês. A leitura está em João, capítulo 15. João, capítulo 15, do versículo 12 ao 17. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a sua vida por eles. Vocês são meus amigos se fazem o que eu mando. Eu não chamo mais vocês de empregados, pois o empregado não sabe o que o seu patrão faz. Mas chamo vocês de amigos, pois tenho dito a vocês tudo o que ouvi do meu Pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu quem os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que o Pai lhe dê tudo o que eu pedirem em meu nome. O que eu mando a vocês é isto: amem uns aos outros. Palavra do Senhor. Muito bom dia a todos. Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um aqui nessa manhã. Vamos orar. Santíssimo Deus e amado Pai, queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, por ter nos trazido aqui em segurança nessa manhã. Obrigado, ó Pai, pelo privilégio que temos de adorar o Teu santo nome. E nesse momento queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que temos de ouvir a Tua palavra. Que a Tua palavra, Pai, não somente hoje, mas também todos os dias de nossas vidas, quando nós a lermos, que ela venha fazer morada em nossos corações e nossas mentes. Que ela possa nos transformar com a ajuda do Teu Santo Espírito a sermos aqueles servos e servas que o Senhor deseja que sejamos. Perdoe, Pai, as nossas falhas, os nossos pecados. E nos ajude, ó Pai, a sempre adorar e bendizer o Teu santo nome. Em nome de Jesus é que nós Te agradecemos. Amém. Quando tratamos do amor de Cristo, e eu digo não só o que Ele sente por nós, mas o que esse sentimento representa para nós, estamos falando do mais profundo de todos os temas. Ninguém conseguiu atingir o seu ponto máximo de chegar e explicar esse amor na sua total integralidade. Porque o amor de Cristo, ele é tão profundo que não há uma explicação plausível para tal. Explicar o amor de Deus na sua totalidade. E por que eu falo isso? Nenhuma pessoa sã, cônscia, na sua plena certeza das suas faculdades mentais, daria o seu filho ou algum ente querido para morrer em lugar de uma pessoa desconhecida. Isso é jamais. Mesmo que a situação fosse de desespero, isso não ocorreria. Ainda mais se fosse de uma maneira voluntariosa.
Não existe amor humano que se compare com o de Deus. E se nós quisermos ter uma definição do que é amor, nós não podemos ir no dicionário, não podemos ir na IA, nós temos que ir para o Calvário. E segundo está escrito em João 3,16, Deus não só deu o seu Filho em nosso favor, como através desse sacrifício, nos dá um prêmio, que é a vida eterna. Então, o mandamento de Cristo, aqui nesse texto, porque ele é bem claro e específico. No versículo 12 fala, o meu mandamento é esse. Não tem opção de escolha. Mandou, está mandado. Nós é que muitas vezes não agimos de conformidade a esse mandamento, mas não podemos agir assim. O Senhor Jesus, ele lançou mão de seu lugar no céu por motivo de sua íntima identificação com nós, seres humanos, em sua obra remidora, e porque é justamente a sua imagem que os homens estão sendo transformados quando o aceitam e obedecem o seu mandamento. Pois Jesus é o alvo de toda a humanidade e de toda a criação, é o que diz Colossenses 1, de 15 a 17. Mas aí vem uma pergunta. Podemos amar como Cristo amou? Sim, é possível. E para tal é necessário agirmos como Ele agiu. Porque Ele é o nosso molde, Ele é o nosso modelo. E eu queria rapidamente levantar 3 pontos aqui. Primeiro, nós devemos amar como Cristo amou, amando o ministério da pregação como Ele fez. Amar como Cristo amou para ter sucesso em falar a sua mensagem. Por exemplo, Jesus sabia as horas oportunas, ele tinha a visão das oportunidades, ele fazia as oportunidades acontecerem. Quando nós olhamos lá em João 4, nós vemos a mulher samaritana. E nos versículos de 31 a 38, Jesus comenta acerca do que vinha acontecendo e do que ele esperava que acontecesse em resultado do seu ministério ao lado dos discípulos. E Jesus, através desses dizeres, aproveitando o momento, ele ensinou aos discípulos qual o significado do serviço espiritual, do quão ele é importante. Depois, quem quiser, leia, por favor, João 4, 31 a 38, eu não vou ler por causa do tempo, mas gostaria de fazer algumas perguntas. E você e eu? Nós temos aproveitado as oportunidades que aparecem para falar de Jesus para as outras pessoas, como Jesus fazia? Ou nós nos acovardamos? Ou nós nos esquivamos dizendo, não, os guias da igreja podem fazer isso, eles estão lá por causa disso, estão lá para isso. Será que nós nos acovardamos e deixamos passar? Nós temos falado de Cristo para as outras pessoas. Eu não vou falar não, porque ela sabe quem é Cristo. Mas será que ela sabe como a Bíblia de fato ensina? Já parou para pensar nisso? Não, essa pessoa é mais cristã do que eu. Será? Por que eu pergunto será? Porque Samuel, quando ele viu o primeiro filho de Jessé, qual foi a reação dele? Esse aí é o rei. E o que Deus fala com ele? Não é isso não, menino. Você está vendo com seus olhos. Eu estou vendo o coração. Esquece. Então, às vezes, a gente julga as pessoas, colocando elas numa posição, até, não, ele é mais cristão do que eu, ele sabe mais do que eu. Mas será?
que aos olhos de Deus isso é fato, isso é verdade? Independentemente de quem seja, devemos falar da verdade. Ou será que nós só falamos daquilo que nós gostamos do Evangelho? Será que nós falamos somente aquilo que realmente precisa ou só aquilo que a pessoa quer ouvir? Se nós cremos e falamos daquilo que nós gostamos no Evangelho e rejeitamos o que não gostamos, esse não é o Evangelho, mas sim algo nosso. E isso não é nada bom. Jesus, ao perceber que a oportunidade surge, ele age. Mas será que nós fazemos igual? Porque se nós agirmos como Jesus deseja, o que diz 2 Timóteo 1,7 não vai acontecer. Porque lá diz, Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de moderação. E se nós não estamos agindo como precisamos agir, estamos pecando e fazemos cair sobre nós o juízo de Deus. Timóteo, ele foi obediente às palavras de Paulo. Paulo fala lá em 2 Timóteo 2,15 que ele deveria tornar-se, alguém que manejasse bem a palavra de Deus. E como é que ele manejava bem a palavra de Deus? Lendo a palavra, orando e pondo em prática. Ele disse, Paulo fala, que deveríamos imitá-lo, 1 Coríntios 4,16. E por que não podemos fazer isso agora? Se não fazemos, assumir um compromisso que de hoje em diante eu vou agir dessa maneira. Podemos até dizer o seguinte: não sei como e nem por onde começar. Então, sugiro fazermos o que está escrito lá em Tiago 1,5, que diz, se você precisa de sabedoria, você procura quem? Peça a Deus. E Ele vai te ajudar. Para Jesus, a pregação tinha grande importância. Era mais importante do que o alimento. Na passagem que eu falei, de João 4, 31 a 38, o versículo 34 fala assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A nossa comida tem que ser também dessa forma. Jesus fala aqui do sustento espiritual e da satisfação para as nossas almas, elementos que são forças orientadoras e dominantes da vida, tal como o alimento físico é para o nosso corpo físico. A comida que Jesus se referia era levar os homens a perceberem a existência e o destino da alma, mostrando a vontade de Deus. Porque Deus deseja que todos, sem exceção, sejam salvos. Todos. Mas cada um vai decidir de conformidade com o seu querer. Levar as almas carentes da palavra até Deus era como alimento para ele. Algo deleitoso, refrigerador, gostoso. Sua mente e pensamentos estavam tão voltados para esse fim que ele não sentia a mínima vontade de comer. Você já fez alguma coisa que te deu tanto prazer, é tão bom, mas tão bom, que nada mais importa? Necessidade de beber água, de dormir, de alimentar, de fazer qualquer coisa? Pois é, era assim que Jesus sentia quando ele pregava. E é assim que nós devemos sentir, da mesma maneira, quando devemos falar da mensagem de Deus.
Jesus, ele fazia a vontade do Pai, é o que João 6,38 fala, que ele veio para cumprir a vontade do Senhor. Ele não tinha vontade própria, porque para ele, só a de Deus tinha valor. E muitas vezes nós agimos como crianças birrentas. Não, eu quero, o Senhor tem que me dar isso. E se Ele te dá, você morre. Como? Você se afasta dEle. E Ele não quer fazer isso para você. Ele quer fazer isso para você. Para cada um de nós. Jesus confiava em Deus, e apesar de saber que Ele tinha que passar por momentos difíceis, como o Kleber falou aqui hoje, de grandes tribulações, ele sabia que o resultado seria o bem e a glória. Para nós, essa confiança precisa estar enraizada em nosso cérebro e coração. Porque se tiver no nosso cérebro e coração, nós vamos fazer por onde? Nós temos um trabalho a fazer, um trabalho na esfera espiritual, o qual, sendo nós os ceifeiros, precisamos ceifar. E nessa ceifa espiritual, que é justamente o que trata João 4, de 31 a 38, devemos ter na mente 3 coisas. Primeiro, que a colheita pode ocorrer imediatamente após a semeadura da palavra. Como aconteceu, no caso, naquela cidade, com o testemunho da mulher samaritana. Segundo, na área espiritual, o presente é o tempo oportuno para a tentativa. E devemos agora mesmo buscar oportunidades para fazer a colheita. Como dizia um ex-chefe meu, às vezes o cavalo selado passa e se você não montar nele, você perde. O que ele queria dizer com isso? Que às vezes as grandes oportunidades surgem e a gente deixa passar. E nunca mais ela volta. Não sejamos assim. E terceiro, a ceifa é urgentíssima. Não há possibilidade de esperarmos por oportunidades futuras. O próprio livro de Hebreus fala o dia que se chama hoje. O futuro nós não sabemos, o passado já passou. Sendo bem redundante, só temos o presente. Não é o pastor que gera ovelha. Já pensou nisso? O pastor, ele conduz as ovelhas para verdes pastos, água fresca, mas é a ovelha que gera ovelha. De igual modo, não é somente quem está à frente do trabalho da igreja que é responsável para trazer pessoas a Cristo. Os demais também. Porque a palavra do Evangelho é para todos. O ide e pregai é para todo mundo. E nós, como diz João 15, 1 e 2, se estivermos conectados, inseridos na videira, nós daremos fruto. Porque sem Jesus, nada podemos fazer. E em Lucas 19:10 fala que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E essa era a missão única de Jesus. Porque Ele tem amor pelas almas e todas lhe são importantes. O seu desejo é que todas elas venham obter a salvação, mas na verdade só atingirão esse prêmio os que se arrependem, os que confiam, os que se batizam e decidem fazer a vontade de Jesus. Acreditar em Cristo é a maior decisão da vida de uma pessoa. Não acho não, mas é. Conhecê-lo é a maior alegria da nossa vida que alguém pode ter. E obedecê-lo é a maior sabedoria da vida do ser humano. Como Jesus via a pregação? Como comida para as almas que têm fome. Quando a alma ela é aprisionada pelo pecado, ela se entrega à iniquidade e recusa considerar o que lhe é proveitoso e não aceita a bondade a despeito de um grande conselho. Traduzindo,
É como aquele adolescente rebelde que não escuta o pai para nada. Sou dono do meu nariz, faço o que eu quero, você não manda em mim. Aí o pai e a mãe olham e falam, vai vendo, não é? Como se fosse surda, ela não se beneficiará de conselho algum. Não é que ela não possa, ela não vai fazer. E isso aconteceu com Judas. Mas embora Cristo soubesse de antemão disso, ele nunca deixou de fazer tudo para aconselhá-lo. E por sabermos que Jesus praticou isso, também nós jamais devemos parar de nos empenhar em encaminhar o descuidado, jamais devemos deixar de falar de Cristo para essas pessoas. E Jesus enxergava a pregação como algo que deveria ser feito com dedicação, porque era isso que ele fazia seguindo a vontade do Pai. Segundo ponto, o amor de Cristo é visto através da sua humildade. Jesus, sendo Deus, ele aceitou se despir-se da sua glória e veio como um simples homem, tornando-se servos dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade. Nós vemos que a humilhação de Cristo começou na sua encarnação, Filipenses 2:7. Sendo juiz, ele aceitou ser julgado pelos homens, Mateus 27:11. E sendo autor da vida, ele aceitou a morte na cruz, Filipenses 2:8. Assim podemos ver como Cristo amou. Ele aceitou todos os escárnios, insultos, açoites e condenação pelos homens através do amor que sente por nós. Temos que ter a mesma humildade de Jesus. Deve ser algo que brote do nosso coração, exercitada primeiramente, principalmente em relação a Deus. É o que diz Tiago 1:21, que diz assim: Portanto, Tiago 1:21, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Devemos ter gravado na mente o reconhecimento da grandeza de Deus. Precisamos buscar o desenvolvimento espiritual, tendo a perfeição de Cristo como nosso modelo principal. A humildade é a dependência completa. Nada tenho, nada mereço, aceito o que Ele mandar, agradeço por tudo e tudo espero nele. Essa virtude, ela exige a percepção de que não temos, aos olhos de Deus, nenhum mérito e que devemos preferir os outros a nós mesmos, como Luiz falou em Romanos 12:10. Isso não se trata de autodepreciação, mas de modéstia da avaliação de nós mesmos e ausência de vaidade. Isso expressa um espírito de boa vontade e obediência no qual não há nenhuma resistência à operação de Deus em nossas vidas. A humildade é um mandamento de Deus, Colossenses 3:12, e é uma virtude essencial para o aprendizado dos discípulos de Jesus. Só mais uns instantes e eu termino. E o terceiro ponto, amar como Cristo amou, é preciso ter intimidade com Ele. Passar tempo com Ele, orar mais, ler mais a Bíblia. Ah, mas eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Você não come todo dia, não? Então, tem que ser todo dia. É necessário andar com Ele, conviver, ou seja, ter Jesus ao seu lado diariamente. Como é que você quer passar a eternidade com Cristo? A eternidade, talvez até um pouco mais, se você não tem intimidade com Ele agora. Não faz o menor sentido. A maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos. Quando nós moldamos o nosso comportamento de acordo com a mente de Cristo. E um exemplo espetacular está lá em Gênesis 5:24, quando diz: andou
Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Esse andou com Deus, com 300 anos, Enoque deixou de existir, porque Deus o tomou para si. Temos de ter uma boa comunhão com Deus, como Jesus teve. É necessário estarmos ao lado dele, não somente quando for preciso, que essa é uma tendência nossa. Jesus não é o gênio da lâmpada. O gênio só pode conceder 3 desejos. Jesus pode conceder muito mais. Depois de 3 pedidos, o gênio casca fora. Jesus fica. Sempre fica. Porque ele falou, eis que estou convosco até o final. O gênio não dá vida para ninguém. Jesus tem esse poder e somente nele temos a vida eterna. O gênio faz, com o passar do tempo acaba. O que Jesus faz dura para sempre. O gênio não existe, é fantasia, algo criado pelo homem. Jesus existe, ele é real, não foi criado por ninguém, ele sim é que criou tudo. Colossenses 1,16. Intimidade com Jesus envolve sofrimento, muita oração, conhecimento das Escrituras e uma vida de fé. Se é isso que nós queremos, é assim que devemos agir. E para concluir, que o tempo estourou, a traição, ela conduziu o Senhor Jesus à cruz. Mas a cruz foi o caminho da sua exaltação com o Pai. Através da sua morte ocorrida na cruz, é que teve lugar a redenção humana mediante o amor com o qual Jesus nos amou. Assim, o Senhor Jesus nos deu o exemplo do verdadeiro amor. A cruz foi o púlpito onde Deus pregou o amor. Cristo, ele obedeceu ao Pai, por causa dessa obediência, o Senhor o exaltou. Colossenses 1,15 diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se queremos ser pessoas verdadeiramente transformadas, nosso agir e pensar deve ser como o de Cristo. A pregação do Evangelho deve vir em primeiro lugar em nossas vidas. Devemos ser humildes, nos esforçando para sermos novas criaturas, submissas a Cristo e a sua palavra. E, acima de tudo, nós devemos ser humildes, servos e servas dedicados e que procuram fazer a sua vontade acima de tudo. Que Deus possa nos abençoar para que possamos sermos os servos que Ele deseja que sejamos para a honra e glória do nome dEle. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração?